Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a essa edição pra lá de especial do Mentoria Eleitoral Podcast. É isso mesmo, estão estranhando que quem tá aqui hoje sou eu, Glaucia Guimarães. Claro, nessa edição especial, como eu falei pra vocês. E hoje os meus entrevistados são quem? Aline e Glauco. Estão preparados para hoje responder perguntas? Me contem esquisito ficar aqui desse lado. Cara, eu não imaginei que fosse chegar a nossa hora, mas chegou. Eu quero falar um pouquinho da história de vocês, mas antes eu quero dizer o seguinte: esse podcast começou há 1 ano, Aline, então por isso a gente está fazendo hoje esse bate-papo aqui diferente. Vocês imaginavam que a gente caminharia aí? Ó, você tá vendo que eu tô me incluindo, né? Nesse podcast todo. Imaginavam que a gente caminharia aí 1 ano, né? Vocês trouxeram grandes pessoas aqui, grandes nomes da política. Como é que foi isso, essa caminhada de 1 ano? Então, Glaucia, pra gente, assim, é uma grandíssima honra e alegria conseguir conduzir por 1 ano esse projeto que nasceu da vontade da gente dar espaço, voz para quem está nos bastidores da política. Porque a gente esteve nos bastidores e ainda estamos já há muitos anos. E a gente sentiu a necessidade de dar espaço para quem está nos bastidores, para quem constrói ali a política junto com os parlamentares, enfim. E o podcast, então, como você falou, hoje é uma edição especial. A gente tá, assim, confesso, a gente tá um pouco desconfortável aqui. É meio esquisito estar nessa posição. É muito melhor ser pedra do que vidraça. Ali na condição de host era mais confortável, mais tranquila, né? Mas, assim, você se inclui porque você foi a nossa 4ª entrevistada da nossa primeira edição. Assim, uma edição super especial. A gente, então, fez uma primeira edição focada mais em mandatos e uma segunda edição que ainda está acontecendo, focada em campanha. Afinal de contas, a gente já está no momento de pré-campanha, estamos num ano eleitoral. Então, a gente tem trazido grandes nomes e a gente tem, assim, muito orgulho e muita honra de ter conseguido fazer essa rede, esse networking, essa rede de contatos, para trazer grandes especialistas do mercado, eu diria inclusive os maiores, né, do nosso mercado. Então, para nós tem sido um desafio, mas um desafio muito gostoso de fazer, sabe? Eu, como jornalista, me sinto muito à vontade. Desse lado de cá eu não tô muito, não. E um outro aspecto interessante que o nosso mercado, ele passou por uma transformação radical. A verdade é que há alguns anos atrás, era muito escassa a oferta de bons profissionais para esse mercado segmentado. Especialistas em marketing político, especialistas em campanhas eleitorais, em comunicação de mandato, comunicação institucional. Isso mudou de uns anos para cá, né? Nós temos hoje uma geração de talentos e, ao fazer o podcast, a gente também pensou em ter uma memória desse momento histórico, né, da comunicação política brasileira, trazendo para cá os maiores expoentes e dando a eles a oportunidade de falar sobre si, sobre o seu trabalho, sobre os cases, enfim, para que isso fique também para a história, né, como um retrato desse crescimento do mercado que é muito saudável para nós que atuamos e para a democracia brasileira também. Inclusive, para você que está nos assistindo, fica a dica, se você não conseguiu acompanhar os diversos episódios, nós já temos mais de 20 episódios no ar. Eu sugiro que você, né, assista todo mundo, porque tem muita coisa boa, muito conteúdo bom para você que está se preparando aí para as eleições desse ano. Como o pessoal diz, ouro em pó. Ouro em pó, exatamente. E por falar em história, Glauco, eu queria começar então falando um pouquinho da história de vocês, né? E queria entender, que aliás eu falo isso muito para vocês, admiro muito a paixão, né, o empenho que vocês têm com a política, né? E eu queria saber por que a política, meu filho. Eu começo ou você começa? Por favor, os mais antigos. Não são os mais velhos, os mais vintage, você, por exemplo. Então senta que lá vem a história. Eita lasqueira! Na verdade, a minha vida profissional, né, e acadêmica também, ela é um misto de comunicação e política. Eu joguei em várias posições, né, desde muito cedo. Eu começo no movimento estudantil, eu viro dirigente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né, eu viro dirigente partidário, eu começo a atuar em campanhas eleitorais na posição de militante, né, de ativista, e tem um ponto aí
de virada, né? Eu vou fazer uma campanha em Parintins, no meio do Amazonas, a terra do boi-bumbá. E lá eu tenho um clique de que era aquilo que eu queria fazer da vida. Inclusive o curso que eu fazia à época era outro, era Geografia na Universidade de Brasília. E eu ali manipulando uma campanha, participando, botando ali a mão na massa, escrevendo textos, escrevendo slogans, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Então eu volto para Brasília, dessa campanha de um grande amigo, o Juscelino Manso. Eu volto para Brasília, tranco o meu curso de Geografia e começo a fazer comunicação. Então eu faço uma temporada de jornalismo e aí eu percebo que ainda não era isso. Aí eu chego na publicidade, né? E aí dentro da publicidade já o meu TCC já foi sobre marketing político. Inclusive à época eu tive a oportunidade de assistir um debate histórico num evento em São Paulo, um dos maiores eventos, dos primeiros eventos de marketing político do Brasil, em que digladiaram-se no palco Duda Mendonça e o Nizam Guanais. Um, à época, era o marqueteiro do Lula, né, lá na primeira eleição do Lula, e o outro marqueteiro do Fernando Henrique. E aquilo foi apaixonante, porque foi um duelo de gigantes, né? E eu falei, cara, é aí que eu quero atuar, é isso que eu quero fazer da vida. Então, a partir daí, eu construí minha carreira acadêmica na comunicação política, fiz mestrado em comunicação, fiz 2 especializações, tive a oportunidade também de fazer governo, né? Então fui secretário de Estado 2 vezes aqui do DF e tal, então eu joguei em várias posições e hoje eu sou um profissional que me considero experiente não só em comunicação política, mas em política. Eu já vivi a realidade de direção partidária, eu já vivi a realidade de mandatos eleitorais por dentro, eu já vivi a realidade de governo por dentro. Então, quando a gente fala hoje com um cliente, quando a gente atende, a gente sabe do que a gente está falando, né? Tem uma bagagem aí, tem um acúmulo aí, porque a gente já jogou em várias posições. E agora, né, eu estou fixo, vamos dizer assim, na posição de consultor político. Então, a gente... aqui na empresa é uma empresa segmentada, né? A gente só faz comunicação política e a gente atua em mandatos, atua em campanhas, prepara candidatos, comunicação institucional de governo, e é o que eu quero fazer da vida, é o que eu faço e tento fazer da melhor maneira possível. E aí, e faz muito bem feito, né? Cá pra nós, né, Gláucia? Cá pra nós. Então, a minha história, ela se confunde um pouco com a do Glauco, mas não tem, assim, essa raiz no movimento estudantil, por exemplo, né? Eu não participei de movimento estudantil, nem na escola, nem na faculdade, mas eu tinha dentro de casa uma inspiração, que é a minha mãe. Beijo, mãe! Precisava fazer isso, gente. Claro, eu nunca tinha tido a oportunidade de mandar um beijo pra minha mãe no podcast. Claro, mas a minha, assim, a minha seu maior... podcast, suas regras. Meu podcast agora, minhas regras, inclusive como entrevistada. Então, a minha maior fonte de inspiração é minha mãe, Rosa Maria, professora, que sempre teve um pé, uns 2 pés, muito no movimento sindical, nunca foi filiada a um partido, mas sempre foi muito simpatizante, nunca furou uma greve, ela tem muita honra de falar isso. Então eu vi a minha mãe numa relação muito próxima com a política, né, por meio do movimento sindical. E aí, então, eu decidi, com 17 anos, eu queria ser advogada. Quando eu era criança e o meu pai perguntava, minha filha, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre falava que eu ia ser advogada. Eu sempre gostei muito de argumentar, né? Mas eu fiz vestibular e à época você podia escolher 2 opções de curso, a primeira e a segunda opção. E a minha segunda opção era comunicação social, porque eu também sempre gostei muito de me comunicar e tal. Tinha uma conversa. Tinha uma relação, né? E aí eu fiz o vestibular e eu passei em segunda opção. E a minha segunda opção era comunicação social. E eu entrei e eu me apaixonei. Não saí mais. E me formei em 2006, em junho. E quando foi em agosto, um grande amigo, Roberto Campanato, me convidou para participar de uma campanha política. Eu nunca tinha feito campanha. Mas eu falei, cara, vamos lá, deixa eu ver. Eu tava ainda tentando me entender o que eu queria no mercado de comunicação. Eu já sabia de algumas coisas que eu não queria, outras coisas que eu queria. E assessoria era uma das coisas que eu tinha interesse. E eu falei, vou lá ver de qual é. E aí eu bebi essa cachaça.
Eu ia falar isso, assim, é um vício isso? Um vício, campanha em especial é um vício maior ainda, eu amo fazer campanha. E aí eu gostei e eu decidi que eu queria trilhar o meu caminho a partir dali. E aí foi aí quando eu conheci o Glauco, eu adentrei para o movimento partidário, fui presidente da juventude de um partido, fui construir o partido e em paralelo fui construindo a minha carreira profissional. Então, fui assessora de imprensa na Câmara Legislativa, fiz assessoria de comunicação no Ministério do Trabalho, depois assumi um enorme desafio que foi ser gestora aqui no GDF também. Então, eu fui subsecretária da Juventude do Governo do Distrito Federal e, à época, eu tenho muito orgulho em falar que a gente coordenou uma grande política pública que se tornou referência para o país, que é o Bora Vencer. Então, nós qualificamos 80 mil jovens ali com cursos preparatórios para o Enem, para concurso, cursos profissionalizantes. E foi algo assim que deu mais ainda sentido e propósito da minha atuação na política. Eu estava na política como uma profissional de comunicação, mas para mim também é um propósito, porque eu acredito que a política é o principal instrumento transformador da sociedade. E eu prefiro muito mais estar dentro do que estar fora assistindo. Dentro nos bastidores. É o que eu gosto de fazer, é estar nos bastidores. Depois ainda fui ser chefe de gabinete no Congresso Nacional, lá também coordenei uma equipe de comunicação. E durante todo esse tempo, que lá se vão 18 anos, né, dessa trajetória, eu participei de várias campanhas também. E a gente sempre na área da comunicação, sempre pensando aí a estrutura de comunicação para essas campanhas. E aí em 2019... o Glauco me convidou para ser sócia aqui na Bunker Brain e nós estamos juntos nessa caminhada, agora trilhando um outro caminho, não mais tão dentro da política como assessores, mas dentro da política de outra forma como consultores, agora contribuindo com mandatos, prefeituras. Agora nesse momento, né, a gente está em um momento de pré-campanha, então nós temos diversos clientes que vão ser candidatos esse ano e o nosso propósito continua o mesmo, é fazer com que a política seja de fato um instrumento de transformação e que isso impacte de verdade na vida das pessoas. Da população, né? É isso, eu amo o que eu faço, eu acredito na política, no exercício, acredito na nossa profissão e eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu quero falar agora de 2 anos, 2006 e 2010, né? Eleições aí. E foram 2 experiências diferentes para vocês. Queria que cada um falasse dessa experiência. Claro que a gente sabe que vocês estão aí acostumados muito a andar juntinho das vitórias, mas não há como não ter também experiência de derrotas nesse caminho, quando se mexe com eleição e tal, a gente também precisa saber trabalhar com isso, né? Com a coisa da derrota. Fala um pouquinho de 2006 e a experiência de 2010. Eu ouso dizer que para a nossa área de atuação profissional, a derrota é a melhor escola. É óbvio, né, que a gente quer que essa escola passe rápido, né? Ninguém quer perder. Disputa eleição para ganhar. De vez em quando, né? Mas a derrota ela ensina muito, né? Então nós temos aí uma caminhada que ela tem muitas vitórias e alguns aprendizados. E a Aline, por exemplo, tem uma experiência fantástica aí de 2006, né, para contar. É isso, assim. Como eu falei, em 2006 eu estava chegando nesse mundo, né? Assim, não tinha uma leitura de como era, de como funcionava, de como era uma campanha, nem o ambiente da política. E o grupo, né, a campanha que eu entrei era uma campanha de pessoas muito ainda inexperientes, né? Tanto o candidato, que à época tinha 24 anos, quanto a equipe. Ninguém tinha uma experiência em política, em campanhas. Então a gente fez as coisas muito assim, de forma amadora, ali no tato, né? E quando a gente fez essa campanha, todo mundo tem mais ou menos no imaginário popular o que é ser um candidato, né? Um candidato, ele tem que comer pastel, ele tem que ir na feira, ele tem que andar atrás. Quando você é candidato a proporcional, você tem que ir seguindo ali o candidato majoritário, né? O candidato a prefeito, a governador, enfim, seguir aquele bonde, panfletar nos grandes locais, né, da cidade, numa rodoviária, num shopping. Carregar umas criancinhas. Tem todos esses estereótipos de o que é ser um candidato.
E como éramos todos inexperientes, a gente acreditou que esse estereótipo funcionava para todo mundo. E lê do engano, né? A gente, assim, óbvio, a gente não ganhou essa eleição porque a gente tinha um candidato com um perfil muito específico. Ele era um professor de cursinho. À época, era auge dos cursinhos preparatórios para vestibular aqui em Brasília. Então, ele tinha diariamente as salas de aula transbordando de alunos e a gente achava que ele não necessariamente tinha que ficar naquele ambiente, que ele tinha que sair de lá e ele tinha que fazer a campanha tradicional que todo mundo estava acostumado, que é ir pra feira, ir atrás da agenda do à época candidato a governador. Ou seja, tinha um ativo maravilhoso ali na mão, junto com ele, todos os dias, e ele queria ciscar em outro puleiro. É isso, porque ainda hoje eu acredito que existam pessoas que pensem que ser candidato é fazer isso, é alcançar grandes públicos, é panfletar para muitas pessoas. E aí a gente entendeu logo de cara, e eu acho que foi importante também esse início, porque logo no início a gente já percebeu que não era bem assim que funcionava. E aí veio 2010, depois de 4 anos, a gente mais experiente, a gente, né, encontrou pessoas que também tinham uma bagagem muito importante como o Glauco, e aí foi um pouco, ou na verdade foi bastante diferente. Eu vou deixar ele contar um pouco como foi 2010. Deu certo. E aí deu certo, né? Essa história, ela lembra inclusive o que a gente estava conversando aqui no backstage antes do programa começar, né? Nós temos um cliente que ele é de origem popular, ele tem uma base popular num estado popular. E ele está querendo se comunicar de maneira sofisticada, com palavras difíceis, porque no imaginário dele isso é ser político, né? Exatamente. Então, de uma outra forma, é uma leitura do mesmo caso que a Aline traz, né? O candidato que imagina, né, que compra um pacote do que é ser um político, ou do que é uma campanha, e desconsidera completamente seu público, sua história, seu momento, seu cenário, etc. E é o oposto disso, na verdade, né? O exercício é o oposto. E o que aconteceu como a parte 2 dessa história que a Aline começou a contar, é que em determinado momento, nós ali percebemos, né, foi um clique óbvio até, mas que até então não era praticado, que o tesouro estava dentro de casa. E que esse candidato ele tinha, por ser professor, acesso a públicos que já o conheciam, ele já tinha uma credibilidade, um vínculo, sabe, uma relação com milhares de pessoas. E que as pessoas que ele tentava conquistar numa rodoviária, num lugar de grande circulação, estariam vendo ele pela primeira vez, assim como qualquer outro candidato, e ele estaria concorrendo ali numa chuva de panfletos. Seria mais um, né? Então, assim, no momento que foi... Percebam que às vezes, ou a maioria das vezes, e assim, a nossa caminhada, ela mostra muito isso, o erro está no detalhe. E o erro está no começo. E quando você começa errado, a gente fala muito isso aqui na empresa, né? Para consertar depois, custa uma eleição. Porque a eleição não te permite tempo. É o tipo de exercício que ela não permite tentativa e erro, né? Vou tentar até eu acertar. Não dá. O tempo passa. Até porque são só 45 dias as campanhas. É um tiro de 100 metros, né? É óbvio. São 45 dias para você ativar uma marca que foi feita lá atrás. E aí é uma maratona, aí não é um tiro de 100 metros, é uma história, né, que você constrói ao longo da vida e que em 45 dias você ativa essa história e transforma isso em votos. E muito daí também surgiu a ideia do nosso negócio, porque a gente percebeu que existia uma demanda de pessoas que queriam fazer campanha, tinham lealdade às vezes ao candidato, às suas causas, mas não tinham a experiência, né? E a gente entra muito nesse sentido de dar esse toque, de cuidar para que erros primários não sejam cometidos. Isso custa uma eleição, como foi o caso
do que a Aline trouxe. Então, quando esse candidato se ligou que ele precisava ser quem ele era, ir ao público que ele conhecia e fazer o que ele sempre fez, e isso o tornava relevante na sociedade, ele ganhou a eleição. E aí, essa campanha, eu acho que é importante lembrar que ela, inclusive, se tornou um case que saiu na BBC, porque foi uma campanha com baixo custo financeiro, porque tinha um envolvimento muito grande de um voluntariado que fazia aquilo com muito amor. Então, o elemento paixão é fundamental. A gente, inclusive, aqui, a gente só entra nos projetos que a gente acredita que tem paixão, porque a gente não sabe fazer diferente. E foi uma campanha, como era um candidato jovem que dialogava com o público jovem, eu acho que isso é importante também para quem está nos assistindo, vocês têm que ter essa leitura, né, de com quem você vai falar e como você vai falar. Eu lembro muito perfeitamente de um material incrível que, assim, a meninada, como a gente chamava, amou. A gente pegou um panfleto de campanha desses tradicionais, um folder, e aí, ao invés de a gente fazer um folder comum, a gente fez um joguinho que ele se desmontava e virava um dado. E o número do candidato era 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, tudo se conectava e deu muito certo. Aquilo ali pegou, as pessoas gostavam, levavam para casa, brincavam com aquilo. Então, eu acho que trazer o lúdico também é legal, são elementos importantes ali da comunicação, saber como se comunicar com um determinado público. A gente estava falando com o jovem, adianta você dar um monte de papel para o jovem, ele não tem saco para ler aquilo, né? Então, acho que essas coisas, assim, esses detalhes, que na verdade não são detalhes, eles podem fazer muita diferença no final. Agora, não façam cálculos, mas um dos motivos da CNN colocar, da BBC, perdão, colocar essa campanha como um destaque é porque foi uma campanha que ela foi teve uma presença digital muito grande. Sim. No Orkut. Então não façam cálculos para não Quem não sabe o que é Orkut, procura dar o Google. Mas era a maneira de se comunicar com o público antigamente. Agora eu quero falar com vocês o seguinte, a gente está num período em que é o período da escolha partidária, né? Agora há pouco o Glauco ainda disse assim, errar no início de uma campanha pode comprometer todo esse trabalho. E lembrando que tem muita gente que acha, né, Glauco, que é um passe de mágica. Não é. É um trabalho de uma vida inteira que você vai, durante aquele período, dar maior visibilidade, mostrar o resultado de muitos anos de trabalho. Sim. Como é que faz para não errar no início? Tem uma coisa que para mim é muito clara, né? Assim, é como uma casa, né? Você vai fazer uma casa, você precisa investir, dedicar tempo e energia para o projeto dessa casa. Você precisa validar esse projeto. Porque na hora que você começar a subir parede, não dá para voltar atrás. Falar, não, ficou pequeno demais esse quarto. Não, troca esse corredor de lugar. Já era, você já fez a fundação, né? Você já fez ali, já gastou dinheiro com ferragem, com estrutura e etc. Que você não tem como demolir uma casa recém-construída, né? Então, o projeto, né, dessa casa, né, essa casa para efeito de eleição, é a estratégia. Então, eu não sei, eu não tenho uma fórmula mágica de vencer uma eleição. Agora eu tenho clareza de que perder uma eleição passa por não ter uma estratégia. Entendi. Quando você tem uma estratégia bem definida, em que você sabe quem é você no jogo do bicho, você sabe quem é o seu eleitor, né? O que você já tem, o que você quer conquistar, como você vai ter, a linguagem que você vai falar com ele, as bandeiras, as causas que o comovem, que o mobilizam, né? E um plano matemático para chegar no número, que é algo que as pessoas esquecem, às vezes. A eleição é número, é matemática. Toda uma matemática ali, você, né? A soma da tua história com seus eleitores, com a possibilidade de ampliar esse eleitorado, tudo isso é uma equação, muitas vezes subjetiva, mas ela precisa ser o máximo possível objetivada em números e com margem, porque não se faz cálculo eleitoral à risca, você sempre deixa uma gordura, né? E todas as vezes que nós fizemos isso aqui na empresa foi sucesso, ou seja, deixar uma boa margem você tem, no inclusive, seu cálculo. um cálculo que você sempre usa, né, Glauco? Sim. Que é...
Eu gosto de trabalhar com 2/3 a mais do que eu preciso para chegar na eleição. Nem sempre é possível, né? Mas quando é possível é a melhor margem. Porque se 2/3 do seu cálculo falharem, você ainda assim está eleito. Ou seja, se você precisa de 1.000 votos, você precisa pelo menos alcançar, dialogar, se conectar com 3.000 pessoas. É isso. E na hora que essa estratégia ela fecha, ela faz sentido, né? Ela pode até não funcionar na prática. Ela pode até precisar de reparos daqui a um tempo, quando você começa a caminhar. Mas não ter uma estratégia é construir uma casa sem projeto. É sair andando, né, numa competição que está cada vez mais predatória. Cada ano a eleição está mais sofisticada. Então você não tem um plano de voo, uma estratégia de onde você quer chegar, como você quer chegar, qual é a sua ideia, para mim, um caminho para a derrota. O Glauco falou sobre números e você fez a pergunta relacionando a questão da escolha partidária, porque a gente está no mês decisivo, né, Glauco? Exatamente. E eu acho assim, quando o Glauco fala em números e fala em pragmatismo, se a gente coloca isso para a eleição, para a escolha do partido, a gente tem que ser mais pragmático ainda. É claro que vai contar ali o que você acredita, a ideologia que você defende, né? Você não pode apenas por cálculos matemáticos, né, assim, se ferir a tal ponto de ser um candidato, por exemplo, que acredita em bandeiras da esquerda e se filiar a um partido de extrema direita. Eu acho que isso nem funciona. Eu não acredito nisso, né? Mas existem nuances que você pode trabalhar e ser pragmático agora, ainda mais esse ano. É um ano em que pela primeira vez as eleições municipais não terão coligações, exatamente. As coligações não vão mais funcionar para mandatos proporcionais. Então, todos os vereadores não vão poder contar com a ajuda do partido que estava coligado para ter um número suficiente de votos e alcançar uma cadeira. O partido por si só. Então, esse pragmatismo tem que ser muito importante agora nesse momento da escolha partidária, porque a gente já acompanhou isso, inclusive em 2022, porque foi a primeira vez que o fim das coligações partidárias para o cargo proporcional valeu. A gente acompanhou aqui muito de perto um candidato que tinha muita viabilidade e não foi eleito porque errou na escolha partidária, né? Então é importante que vocês estejam atentos a isso, façam cálculos, façam contas, vejam o cenário da eleição anterior, entendam ali quem são seus adversários, os votos que você precisa ter, mapeie isso. E assim, gente, assim, vamos ser honestos conosco mesmo, não dá para também superestimar, né? Porque a gente vê muito cliente superestimando o seu voto ou pessoas que estão ao redor ali superestimando a sua capacidade de entrega. Então vamos ser bem reais nesse cálculo, porque essa decisão ela pode comprometer o seu futuro. Isso que a Aline traz é fundamental nessa hora. Até um tempo atrás, você podia ter num partido, né, uma nominata, um time mediano, e no outro partido, um Neymar. Na hora que você juntava esses dois, o time mediano servia de suporte matemático para eleger o Neymar, o garanhão, o bom de votos, né? Hoje isso não é mais possível e muita gente não percebeu essa mudança. Ainda trabalha com um modelo mental baseado numa legislação que ela está superada. Hoje, o seu partido ou federação, né, não existe mais, como a Aline falou, não existe mais coligação. Ele tem que ter em casa, no próprio time, o número suficiente para eleger 1, 2 ou 3, a depender da proporção alcançada. Ou seja, não adianta mais ter um craque e o restante ser pereba. O time tem que estar equilibrado. É óbvio, né, que você vai ter gente com mais votos e gente com menos votos, mas esse menos voto não pode ser tão menos assim. Tem que ter uma média que a soma deles garanta que alguém vai entrar. Aí você vai disputar se você vai ser esse alguém, ou se você vai ser o segundo nome que vai entrar eventualmente se couber, né? Mas é uma percepção que é onde muito candidato se perde. E a gente
cansa de ver no nosso cotidiano gente com muito voto que não entra, que não é eleito, às vezes com mais votos do que a metade de uma Câmara, e ainda assim não entra, e outros candidatos com muito menos votos, mas que entram, mas que foram assertivos na escolha. E aí a Aline está corretíssima. Se você se superestima ao fazer esse cálculo e fazer a sua escolha partidária, você está enganando a você mesmo. Porque você satisfaz o seu ego ali dizendo que eu vou ter X mil votos, sabendo que você não vai ter, e você entra num partido que, com os votos que você tem, você não tem nem chance de disputar. E aí também não adianta ficar na discussão, é injusto, mas isso é injusto, eu tive mais votos. Sim. Não é número e a legislação. Nós falamos aqui agora sobre vários desafios, né, numa campanha. Eu queria entrar um pouquinho, Aline, você que faz também gestão de pessoas, né? Glauco falou, a falta de uma estratégia bem feita, bem definida, bem ali desenhada é um problema, é um grande desafio, mas eu fico imaginando, né, eu nunca fiz campanha. Eu treino político fora dessa campanha, digamos assim, né? Sim. Fora da campanha. Eu nunca estive ali dentro. Eu fico imaginando o que é gerir aquele monte de gente. E mais, como é que é trabalhar com a saúde mental dessas pessoas? Então, é sempre desafiador, Gláucia. E assim, a gente já, aqui no podcast, nós já conversamos um pouco com diversos profissionais. E eu lembro muito bem da professora Maíra trazendo esse assunto para dizer o seguinte: as pessoas até um tempo atrás romantizavam que campanha era trabalho hard mesmo. Você não tinha dia, não tinha hora, não tinha família, não tinha nada. Não precisa beber água, não precisa comer, beber pode água, passar mal. Não, atividade física pra quê? Pra quê? Né? É isso. Só que assim, isso já deu. Isso tá ultrapassado. Não só nas campanhas, o mundo está atento hoje para a questão da saúde mental. Hoje em dia se valoriza muito mais as habilidades, que muitos chamam de skills, do que as habilidades socioemocionais, do que as suas habilidades técnicas, muitas vezes. Hoje em dia, em muitas empresas, elas estão dando muito mais valor às pessoas que têm essas habilidades socioemocionais mais estabilizadas ou estáveis, do que uma habilidade técnica muito rebuscada, porque a habilidade técnica você consegue adquirir. A habilidade emocional é um pouco mais difícil. E aí, voltando para o contexto de uma campanha, é naturalmente um ambiente estressante. Falar para você que não é, eu vou estar mentindo. Até porque, como o Glauco falou, é uma corrida de 100 metros. A campanha em si, tá, gente? Agora a gente está no período de pré-campanha, a gente está no período de preparação. Mas a campanha em si, que a gente tem 45 dias, é uma corrida de 100 metros em que um erro pode comprometer todo o processo. Então, assim, vai ser um ambiente naturalmente estressante? Vai. Agora, cabe principalmente ao coordenador ou aos coordenadores terem essas habilidades socioemocionais para tornar isso menos difícil, menos pesado. E aí é importante que essas pessoas, e aí eu vou colocar aqui a figura do coordenador como a figura central, ela seja uma pessoa que olhe para o outro, olhe para aquela pessoa como uma pessoa, que para entregar um bom resultado precisa estar bem. A pressão vai existir? Vai existir, mas ela não tem que ser o todo. Ela não pode ser só isso, porque senão aquela pessoa vai pifar e você não vai ter o resultado que você precisa ter com aquela pessoa. Então, assim, no geral, todo ser humano ele tem a necessidade de ser ouvido. Você, como coordenador, pare um tempo e escute as pessoas. Porque muitas vezes esse feedback pode ajudar a consertar um caminho que ainda há tempo de ser consertado. O problema é que muitas vezes o papel do coordenador, ele tem tantas atribuições que ele acaba falando assim, não, deixa isso pra lá, é só uma briguinha de equipe, e quando vê aquilo ali virou uma avalanche e acabou, e destruiu a sua campanha. Porque se as pessoas, uma campanha é feita de pessoas para pessoas. Você precisa do eleitor, da pessoa para votar, e você precisa dos colaboradores para fazerem o trabalho e entregarem aquela mensagem da melhor forma para o eleitor. Se você não tem essas pessoas minimamente trabalhando de forma coesa, unida, com a sua saúde mental minimamente em dia, o seu projeto está fadado ao fracasso. Eu queria trazer um outro aspecto também, porque a Aline falou muito dessa gestão
interpessoal, de equipe, né, que é fundamental, né? É uma gincana, é uma competição, né, e naturalmente as pessoas vão estar num estado de estresse, mas tem um ponto que também é um erro primário que as campanhas em geral cometem, que é negligenciar o candidato. O candidato, ele é a figura que mais vai ser desgastada nesse processo. Porque se vocês imaginarem que uma campanha tem diversos setores e que aqueles setores eles fazem a sua tarefa e de alguma maneira, quando eles terminam, né, um expediente, uma tarefa, etc., eles têm uma pausa, né, até uma próxima tarefa, o candidato não tem pausa nenhuma. Ele está em todos os lugares o tempo inteiro, correndo contra o tempo. Ele tem ali X dias para mobilizar, sensibilizar, gerar conexão com milhares de pessoas. Então ele não para, né? E no que ele não para, ele deixa de ver a família, ele deixa de se alimentar bem, ele deixa de fazer exercícios, ele entra muito mais do que qualquer outra figura no processo eleitoral num círculo, né? Num ciclo de estresse, né? E quando você antecede isso e você trabalha esse candidato para ele viver esse momento da melhor maneira possível, você evita um baque lá na frente, você evita situações que eu já presenciei várias vezes da campanha inteira, quando está embalada, ter que parar, porque, por exemplo, o casamento do candidato está ameaçado, porque teve uma crise conjugal, porque ele não vai mais em casa. É um exemplo. Que loucura. Mas assim como já acompanhei campanhas também que no meio da campanha teve que dar um break porque o candidato estava em estresse profundo. E medicamente, né, clinicamente, precisava de uns dias para se recuperar. Dias valiosos, né, considerando nessa que a campanha... de 45 não, e dias. tem só um pequeno detalhe. O candidato é o único que é insubstituível. Exato. Não tem o que fazer. E além do tempo, né, além desses fatores objetivos de desgaste físico, emocional e etc., tem um fator que nem todo mundo está preparado. O candidato, ele vira, na prática, né, uma metáfora um pouco grosseira para usar, mas não tem outra melhor. Ele é um produto. Então ele vai para uma prateleira. E se ele está numa prateleira, ele está sendo julgado, né, ainda mais em tempos de rede social. Então você imagina, o cara está sob estresse, dormindo pouco, comendo mal, não fazendo exercício, sem ver a família, e o tempo inteiro ali é passível do julgamento, muitas vezes irresponsável, muitas vezes cruel, do tribunal das redes sociais. Exatamente. E que não só restringem-se a ele muitas vezes. Às vezes vai para a família, às vezes vai para a esposa ou para o esposo, dependendo. Para os filhos, né? Então, assim, os filhos frequentam a escola, né? Dependendo, às vezes é um meme que viralizou na cidade, ridicularizando o candidato, e esse meme vai repercutir lá na sala do filho dele ou dela. Então, assim, é um conjunto de coisas que precisam ser previstas, preparadas e minimamente tratadas com antecedência. Aqui, Gláucia, nós damos muito valor a essa questão, né, do desenvolvimento pessoal, não só do candidato como da equipe, dessa questão da inteligência emocional do candidato e da equipe. Por isso que em todos os nossos projetos, em todos os nossos produtos, a gente insere um módulo para tratar disso. Então, por exemplo, muitas vezes as campanhas passam por estresses porque colocam pessoas em determinados lugares que elas não têm habilidades para desempenhar aquela função. E aí, como é que você descobre onde cada pessoa joga melhor? Aqui a gente tem um método, a gente faz um teste do perfil comportamental para entender onde aquela pessoa pode colaborar da melhor forma. Assim como nós utilizamos aqui ferramentas para trabalhar essa questão da inteligência emocional e das habilidades socioemocionais do candidato e da equipe. Mais uma vez, porque a gente entende que isso, ainda mais nos dias de hoje, com todos esses elementos que o Glauco colocou aqui, de redes sociais, julgamento, etc., são fundamentais. Ô Glauco, eu ia falar exatamente quando você estava falando aí, dessa coisa das estratégias mesmo, né? Você é um estrategista político, né? Então, assim, tudo que você disse aqui, e aí eu queria saber mais o que você consegue atuar, de que forma
para essa corrida de 45 dias ser de fato uma corrida vitoriosa. Porque você, na minha percepção, é o cara que fica ali o tempo todo, opa, mais para cá, sim, opa, isso. mais para cá, tá saindo do caminho, vamos para cá. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tem um navio, ele tem um timoneiro. Mas quando ele chega perto do porto, o timoneiro sai e entra um prático, que é uma profissão de peritos em estacionar navios. Né? Então, a campanha tem muito disso. Você em geral, você tem uma equipe, a realidade brasileira é muito assim, ela é mista. Campanhas maiores, com mais recursos, vai ter uma equipe 100% profissional. Mas o geral não é isso. O geral, você tem alguém experiente, você tem, mais ou menos, você tem família, você tem amigos, você tem ali arranjos, né? Muito daquele momento, né? Pessoas que não mexem, não trabalham com isso o tempo inteiro, né? E que naquela circunstância, né? É uma equipe circunstancial, muitas vezes de profissionais de outras áreas que se dispõem a ajudar um candidato, seja prefeito, seja vereador, seja o que for, né? O que a gente faz? A gente dá perícia para essa equipe. A gente faz com que erros, muitas vezes primários, não sejam cometidos pela inexperiência. Então é aí que a gente joga, né? A gente joga para validar essa estratégia, para acompanhar a execução dela, para estar disponível para o candidato, para a coordenação de campanha, toda vez que eles tiverem alguma dúvida de que rumo tomar, né? E aí eu não posso eu não posso desconsiderar a bagagem que a gente tem ao longo do tempo. Não seja modesto. Não dá para desconsiderar que, assim, às vezes você tem, por exemplo, né, uma equipe de gente muito leal, mas inexperiente. E às vezes surgem boas ideias, mas que com um toque nosso, sem falsa modéstia, aquela boa ideia vira uma ideia imbatível. Vira o diferencial que vai garantir a vitória na urna. Então é isso que a gente faz. Olha só, passamos aí por um período, acho que ainda estamos nele, né, de muita polarização no país, né? E que a gente viu aí uma protagonista, na verdade, ela sempre existiu, mas ela ganhou muito destaque nessa época de polarização, que é a narrativa. Sim. Qual a importância da narrativa nesse período aí, principalmente de 45 dias? É uma corrida, como a gente falou aqui. Quando a gente estava aí no banco, tenho certeza que você no jornalismo, você também no jornalismo, né? De novo, né? Não façam cálculos. Né? Quem estudou comunicação, como eu estudei, na época que eu estudei, tinha um esquema clássico, que você tinha ali a figurinha de uma TV, ou de um jornal, ou de um rádio, uma seta unilateral apontando para uma pessoa. E aí você tinha essa pessoa caracterizada como receptor. Né? Então, e a televisão, o emissor. O emissor, né? Então era uma via, vamos dizer, de mão única, né? Em que você tinha, e por isso, né, sempre foi tão disputada as concessões de rádio, TV e etc. Por quê? Porque você tinha o poder de filtrar, editar o que as pessoas teriam acesso, o que elas não teriam acesso e a forma como elas teriam acesso. Então, é aquela história, se passou no Jornal Nacional, é verdade. Né? Era uma chancela da realidade. Inclusive, a imprensa, né, era considerado o quarto poder. Né? Os veículos de comunicação eram considerados, até pouco tempo atrás, o quarto poder. Ainda tem muita influência sobre a opinião pública? Sim. Ainda tem. Óbvio que tem. Né? Todos esses meios tradicionais de comunicação. No entanto, eles ganharam uma concorrência poderosa, que é poderosíssima, aliás. O smartphone. Com isso aqui, todo mundo passou a ser produtor de conteúdo. Todo mundo. Sem precisar de concessão, sem precisar de grandes investimentos, bastando ter um smartphone e um acesso à internet. E isso mudou tudo. Mudou tudo na sociedade, mudou tudo no nosso mercado de política, mudou tudo no jogo eleitoral. Por quê? Porque agora a verdade, que era uma espécie que ela precisava ser validada por esses meios, ela foi substituída pela versão, pela narrativa.
E aí, nas mais variadas formas de leitura de mundo, né, não só de direita e esquerda, existem outros tantos recortes possíveis, a narrativa passou a assumir um papel central. Né? Então, não existe mais, para efeito de comunicação de massa, uma verdade. Né? Hoje existe uma versão daquela verdade, uma maneira de encarar aquela verdade, aquele fato. E isso é central no processo eleitoral, porque todas as empresas, as marcas, estão interessadas em construir histórias que associem essas marcas a determinadas sensações, a determinadas emoções. Por exemplo, quem não associa o Natal à Coca-Cola? Quem não associa uma família feliz ao redor de uma mesa de café da manhã a uma margarina? Né? Então você tem associações mentais quase que naturais por conta da massificação de comunicação contando uma história das marcas, uma história das empresas e etc. Se para uma marca, que é uma coisa subjetiva, se para uma empresa, que é uma coisa inanimada, isso é importante, isso é central, que dirá para você, meu amigo candidato ou candidata? Né? Você vai vender o quê? Né? Num mercado que você vai ter sei lá quantos mil concorrentes. Você vai vender a sua história. E aí quem sabe contar melhor a sua história, existem técnicas para isso, existem formatos para isso, amplia consideravelmente a chance de se destacar. Você vai precisar se destacar no mundo real e no mundo virtual. O mundo virtual é um mundo que você está ali disputando com pessoas que não estão nas redes sociais para ver política. Né? Então, tudo é mais atrativo do que política. E você vai tentar garantir 10, 15, 20 segundos de atenção das pessoas. E isso necessariamente passa pela construção da narrativa, construção do storytelling, ou seja, a maneira mais interessante, mais atrativa, mais sedutora de contar a sua história. Aline, eu queria te fazer uma pergunta agora. Como é que foi, tão nova, mudar totalmente de assunto aqui? Mês de março, mês da mulher, não é? Sim. Como é que foi aos 18 anos, ali tão nova, né? Eu digo até saindo da adolescência, enfrentar tantos desafios como mulher na política? Vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui, porque esse é um assunto um pouco difícil. Não deve faltar história aí nesse repertório. Então, Glaucia, assim, foram inúmeros, incontáveis, e ainda são. Não importa que hoje eu já tenha 18 anos de caminhada, eu ainda sofro constantemente diversos tipos de assédio, misoginia e coisas do tipo. E sempre, para mim, sempre foi muito desafiador, porém nunca foi desanimador. Na verdade, eu considero que, por eu ter sido criada por uma mulher muito forte, que é a minha mãe, e que sempre colocou pra gente que a gente tinha que mostrar o nosso valor e ponto. E que a gente ia sofrer por sermos mulheres, ok, mas que se a gente soubesse o que a gente estava fazendo, que a gente deveria permanecer, independentemente desses desafios. Então, assim, a caminhada muitas vezes não foi fácil. Eu acho que eu carrego comigo também alguns estereótipos, né? Porque eu era, até pouco tempo atrás, eu era muito loirinha, eu tenho cara de menininha, então eu chegava nos lugares com um cliente ou, né, um parlamentar, e no geral as pessoas achavam que eu era o quê? Você chuta? O que as pessoas acham que eu era? Achavam que eu era a esposa, a namorada ou qualquer coisa do tipo da pessoa, né? Não, é minha assessora e tal, ok. Quando eu emitia opiniões, por exemplo, em reuniões e etc., eu já, inúmeras vezes, eu já dei a minha ideia, a minha contribuição. Ela foi naturalmente ignorada pelo ambiente, porque normalmente era um ambiente majoritariamente masculino. E daqui um pouco um homem tinha uma ideia... Igual a sua? Brilhante! Brilhante! E
de repente ela era colocada em prática. Mas assim, cara, por que ninguém pensou nisso antes? Não é mesmo? Entendo. Então, assim, esse tipo de atitude é comum. Mas isso não me desanima. Assim, eu vivi uma situação na campanha de 2022 que me abalou. E também dizer que não me abala também é demais. Isso. Não me desanima, não me tira do meu rumo, porque eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e por que eu vou continuar fazendo. Mas não dá pra não sentir. Não dá pra Inclusive, não acho que sentir. Que não é uma atitude inteligente, né? É, a gente precisa sentir. precisa sim, absorver. E saber como se comportar. Exatamente. E aí a gente vai buscando estratégias, mecanismos ao longo do tempo, né? Por exemplo, quando eu era mais nova, lá no começo, aquilo ali me deixava constrangida, me deixava meio assim, sem reação, muitas vezes. Até porque eu não sou a pessoa do embate. Então, muitas vezes eu guardava aquilo pra mim, né? E aí com o tempo você vai aprendendo a dar respostas adequadas e etc. Mas essa em especial em 2022, ela me abalou e eu confesso que mesmo depois de muita experiência, eu fiquei sem reação, porque eu fui participar de uma reunião com um candidato e essa reunião era com um grupo, eram 3 homens que eu já tinha feito o atendimento deles em diversos outros momentos. E aí, quando eu entrei na sala, a reação de um foi assim, nítida, ele tipo... olhou assim pra mim, tipo... O que essa mulher tá fazendo aqui? O que aqui? você tá fazendo aqui, querida? Né? E aí eu achei aquilo estranho e tal. E aí eu entrei, sentei, tipo, simpático, boa tarde e tal. Aí, boa tarde. Aí o candidato entrou. No que o candidato entrou, ele falou assim, então... Aí ele virou, eu tava sentada assim, ele virou a cadeira de costas pra mim e falou, então, candidato fulano, eu queria conversar com você. E aí eu olhei, tipo assim, é comigo? Ou seja, né? É pra eu sair? São só vocês 2 e esses 2 que estão aqui vão sair também? Aí eu fiquei olhando assim, aí candidato, eu vou te aguardar ali fora, se você precisar de mim, você, né, eu fico ali à disposição. E aquilo ali, assim, pra mim, me abalou de um jeito. Ou seja, que eu falei. A iniciativa foi sua, então acabou que depois disso você... Eu assim, me retirei dali, mas assim, depois eu conversei com o candidato, etc. E eu falei, cara, nunca mais mesmo eu vou permitir, né, que um tipo de situação desse aconteça e eu me mantenha da forma como eu me mantive. Porque ali, assim, eu acho que foi tão inesperado que acabou que eu fiquei sem reação mesmo. Mas o que eu acho que é importante de toda essa trajetória, de toda essa caminhada, Gláucia? É aquilo que eu reforcei aqui em alguns momentos. A gente saber o porquê a gente está aqui. O que a gente está fazendo aqui. Quando você tem essas certezas, esses desafios eles vão acontecer. E a gente vai avançando. Eu considero hoje um mercado que tem mais espaço para as mulheres. Inclusive, eu tive a honra de participar. Aliás, é isso que eu ia falar. Ismael, pega aqui o nosso troféu. Gente, vocês estão vendo? É o nosso troféu. É o nosso, mas é nosso mesmo. Pega aqui o nosso troféu, porque isso é muito importante. A gente tem que tem que falar com tempo nisso, porque foi um evento só de mulheres. Histórico. Não é? Histórico. Olha aí, Aline. Ó, mostrar pra vocês, depois eu boto na mão da Aline. Mostra ali pra galera, Aline. Olha aqui. O que é o Compol, Aline? Assim, explica pra quem tá vendo a gente agora e que não sabe que evento foi esse. Então, o Compol é um grande evento que acontece em diversas capitais do país, que surgiu em Florianópolis. O organizador é o Marcelo Natali, já nos deu a honra de sentar aqui na nossa bancada. E ele, junto com outras estrategistas, entenderam que seria muito representativo no mês de março fazermos um evento, um Compol Mulheres, em que 100% das palestrantes seriam mulheres profissionais da comunicação e do marketing político. Então esse evento foi organizado e idealizado pela Dani Braga e pela Nerea Garcia. Também ambas nos deram a honra aqui de já estar conosco na nossa bancada. E eu achei assim uma atitude de extrema generosidade e que
fez história. A gente marcou, o evento foi na Câmara dos Deputados, no maior auditório que nós temos lá no Nereu Ramos, e nós reunimos diversos profissionais para, durante 2 dias, debatermos comunicação e marketing político, sendo que o palco era ocupado 100% por mulheres. E ao final deste evento, houve uma premiação em que algumas categorias foram destacadas e nós ganhamos o prêmio de melhor case de redes sociais eleitoral com um case de uma campanha que nós fizemos. Nós coordenamos a campanha e a comunicação em 2022 e a gente usou o case ali de uma campanha que a gente fez para um material que era um material que tinha uma identidade visual muito parecida com o Tinder, com um vídeo super ousado do candidato que topou fazer, isso também foi muito legal. Então, assim, só para concluir essa questão do que é ser mulher na política, é difícil, é pesado, a gente sofre quase que diariamente, mas isso não pode ser o elemento que vá nos afastar. Ele tem que ser o elemento que vá nos unir. Como nós fizemos o Compol, como nós estamos estruturando uma rede de mulheres que trabalham com isso. E essa rede de mulheres precisa ocupar o seu espaço, porque ainda hoje nós temos um ambiente político e de marketing político muito protagonizado por homens. Só que agora chegou a nossa vez. Se você é mulher que está nos assistindo e muitas vezes tem receio de entrar na política porque ainda é um ambiente majoritariamente masculino, eu te falo, nós mulheres já estamos aqui dentro e precisamos do seu reforço, porque a gente veio para ficar e não adianta falar que a gente é louca, que a gente é isso, que a gente é histérica, estressada, porque se você levantar o tom de voz, a gente vai levantar 2 vezes mais e no final a gente ainda vai ganhar prêmio. Ganhar o prêmio. Aliás, viu, Glauco, a Aline disse aqui agora, né, que a Aline não é do embate. Eu tive um pouco mais de tranquilidade nesse pouquinho de participação também no meio político e, claro, na minha vida inteira dentro de comunicação, porque eu sou do embate, não é? Sim. Eu sou do embate. Então, muitas vezes, homens, mulheres, né, chefes e tal, eles têm mesmo uma dificuldade de chegar para mim, por exemplo, e ter esse tipo de atitude que um homem teve com você na sala de reunião. Nem sei qual seria a minha reação, porque às vezes a gente fala assim, eu sou do embate, mas você fica tão desconcertada que você não sabe de fato o que você faz. Sim. Né? Mas possivelmente teríamos ali uma crise que eu teria que cuidar, né, Glaucio? Porque eu acho que eu iria pro embate. Mas em outros momentos, Glaucio, eu reagi. Eu falo que eu não sou do embate, mas eu também não sou de aceitar as coisas caladas. Claro. Na verdade, o Glauco e enfim, outras pessoas que convivem comigo falam que eu sou assim, um pouco estressada e tal, porque durante muito tempo a gente construiu alguns projetos juntos em que eu estava nesse grupo de liderança, né? Eu fazia parte de um grupo político decisório e eu não deixava me calar, e eu não deixava porque o colega homem estava falando mais alto, aquilo ali ia me fazer ceder ou ia me fazer calar. Eu nunca me calei. Inclusive com todos os candidatos, com todos os políticos com os quais eu já trabalhei, eu jamais deixei de dar a minha opinião. Eu jamais deixei de colocar o meu posicionamento e de forma muito firme e segura, porque eu acho que isso também faz diferença. Né? Você tem que falar o que você quer falar, mas com segurança. E é por isso que eu acredito que eu trilhei esse caminho e estou aqui hoje, né? E alcancei o lugar onde eu estou hoje. Porque eu sempre tive muita firmeza, muita competência no que eu estava falando. Mas ainda assim, Gláucia, volta e meia, difícil. Eles pegam a gente, num dia que a gente está mais frágil, num dia que as coisas estão mais difíceis, e a gente dá uma baqueada. Mas o importante é não esmurecer. Mas a gente segue. É isso, a gente é mulher, a gente tem uma força que eles não terão. E eu tenho filhos, então... O Glauco quer falar. Ele quer falar, mas agora é a minha vez. Não é assim? O Glauco quer falar. Glauco, só queria fazer uma observação em relação à fala da Aline, que é a seguinte. Vindo de uma mulher ou de um homem, o candidato precisa dessa pessoa. Sim, que fale, sim. Né? Que diga a verdade, que diga o que pensa. Aquela famosa figura caricata do baba-ovo, lá atrás, isso está perdendo o lugar, não é?
Espero que sim. Eu só ia complementar, te dizendo o seguinte, Gláucia, que embora você ainda se coloque, né, como sou um profissional de comunicação e não sou um profissional de campanhas, etc. olha querendo me incluir. Você simplesmente apresentava o maior programa de política do Distrito Federal, da capital do país. Você simplesmente mediou os principais debates de governador, né? Com muito orgulho, aliás, hein? Como mulher, você teve ali essa tarefa, inclusive, de regrar, né? de reger um momento que ele é naturalmente tenso em campanhas eleitorais, que é o momento dos debates para governador, né? Então, assim, você está dentro. Não se inclua fora dessa, não tem essa, Gláucia. Vocês querem me incluir de uma forma ou de outra? Eu tô entendendo. Então, vamos falar um pouquinho mais de comunicação, Glauco? Vamos para essa galera. Por exemplo, a gente tem um cliente, você falou isso aqui agora há pouco, a gente tem um cliente que é muito simples, Sim. né? Não teve, inclusive, a oportunidade de estudar, né? Fazer aquele estudo formal, né? Terminar o 2º grau, fazer uma faculdade e outras de uma coisas. História. Conte, adoro histórias. Que a Gláucia participou comigo. A gente falou de desenvolvimento pessoal, cuidar do candidato, né? Candidatos mais simples e tal. Eu vivi uma situação com a Gláucia que ela entrou para os arquivos de histórias profissionais. Meu Deus, o que ele vai contar? Que foi um parlamentar, um cliente eleito, né, com um brochinho ali na lapela, né, deputado federal no Congresso Nacional, que nos contratou para fazer alguns atendimentos, inclusive entre esses atendimentos, media training. E aí nós montamos o set, né, o Smiley aqui, nosso cinegrafista, montou o set, a luz, a câmera, né, o cenário e tal. E esse cliente estava, assim, quem conhece, né, o Congresso ali no anexo 4, tem aqueles corredores gigantes, né? Ele estava vindo pelo corredor e tal, caminhando, aí virou, entrou no seu gabinete. Quando ele entrou, ele viu o set montado, né? Foi. E deu uma paura, né? Um pânico. Uma piloura. Que ele simplesmente foi embora. Foi embora, sem falar uma palavra. Ele olhou, né? Veio que só faltou fazer aquele movimento do Chaves, né? Aquela paralisia do Chaves e foi embora, né? Então, assim, o quanto que a comunicação ainda assusta, né? Ainda é uma barreira para muitos políticos, né? E depois, né? Essa história é engraçada, mas depois ele fez o seu atendimento, né, em outro dia e tal, e hoje superou e fala bem, fala para a câmera, fala para a rede e tá tudo certo, seguiu a vida, né? É verdade. Mas foi muito engraçado esse momento, foi singular. Foi, e é preciso, né, Glauco, na verdade, é o que a gente fala quando a gente chega para atender um cliente dessa forma. A gente sabia que ele tinha, né, uma resistência, tinha um medo, olhava para a câmera assim e já começava a passar mal. E de fato foi muito engraçado, porque eu virava pra você e falava assim, né? Ele correu, foi da gente? Você lembra assim? Mas ele correu, foi da gente? Porque ele correu mesmo, ele virou e foi embora e tal. Então, assim, é preciso enfrentar, né? É difícil? Não é simples, não é fácil e não é mágica, gente. Não é mágica, que fique muito claro isso. Eu já atendi cliente que vira pra mim e fala assim, não, mas eu quero as respostas prontas. Né? Qual a resposta? A minha resposta? Não vai colar minha resposta, né? Nós vamos construir as suas respostas. E porque eu sou diferente de você. Você tem uma história, você tem uma vida, você tem uma forma de falar, você tem o seu público, então nós vamos construir as respostas, né? Uma narrativa baseado nisso. Sim. Mas é preciso enfrentar. E eu acho que a gente está num momento muito propício, assim, para quem está nos assistindo. A gente está num momento de pré-campanha, que é um momento de organização, de preparação. E aqui na agência a gente dá muito valor a isso, né, Gláucia? A Gláucia é a nossa consultora que faz toda essa preparação para a mídia, para que os candidatos, né, tenham desprendimento, fiquem mais leves. E não só mais leves, as pessoas têm que ser também autênticas, porque aqui a gente não vai tirar a autenticidade de ninguém, a gente não quer transformar ninguém aqui em robô. A gente leva muito em consideração ali, inclusive o perfil
daquele parlamentar. Mas então aqui, a gente, aproveitem esse momento de pré-campanha para fazer esse tipo de preparação. Se vocês estão precisando, inclusive, de ajuda, aqui, ó, manda um direct pra gente, um direct pra Gláucia, que a gente tem condições de ajudar, porque a gente tem falado sobre isso em quase todos os episódios aqui, sobre a dificuldade para o nosso mercado. A comunicação, graças a Deus, conquistou um espaço fundamental dentro de uma campanha. Se não tiver um espaço fundamental, eu considero que a sua campanha tem sérios riscos, corre sérios riscos. Mas, no geral, a gente acredita que a maioria já entendeu a importância da comunicação hoje para a política. E a gente tem no mercado muitos profissionais. No entanto, nós não temos tantos profissionais assim que conhecem os meandros da política, que entendem as especificidades da política. Que é isso que o Glauco falou, que a gente contou aqui um pouco hoje para vocês. A gente tem uma história, o Glauco lá 25 anos trabalhando nisso, eu já estou há 18. Nessa caminhada, a gente já esteve nos bastidores mesmo, construindo militância, né, trabalhando dentro de órgãos, fazendo gestão, fazendo assessoria. Então, isso tudo é uma bagagem que nós adquirimos ao longo do tempo e que tem muitos profissionais que ainda não têm essa bagagem. E que, para isso, precisam de um reforço, de um apoio, de profissionais que tenham essa bagagem para que os ajude a direcionar e a construir esse plano. Inclusive, a gente tem um método, a gente tem um produto que é o método Coliseu, que ele faz justamente uma junção da preparação do candidato num primeiro momento, porque, como o Glauco falou, é preciso olhar com muita atenção para o candidato. Então, a gente, nesse momento, consegue sentar com o candidato, entender quem ele é, definir junto com ele quais são as causas e as bandeiras que ele vai defender, construir essa linha narrativa, entendendo qual vai ser a melhor forma dele apresentar as suas histórias, as suas ideias, as suas bandeiras. A gente vai fazer uma análise de SWOT desse candidato. O que é isso? Nada mais é do que entendê-lo. Onde estão as forças dele, onde estão as fraquezas ou os pontos de melhoria. Olhar para o ambiente externo e enxergar onde estão as oportunidades e onde estão as ameaças, porque ter esse mapa em mãos vai fazer toda a diferença na construção do plano. E aí a gente vai, por fim, ainda analisar as redes desse candidato, analisar as redes dos seus concorrentes, porque a gente não pode também tirar o olho do seu concorrente, é importante saber o que ele está fazendo e como ele está fazendo. E a gente entrega ao final desse método um plano em que o candidato e a sua equipe vão poder se guiar para continuar a pré-campanha e ter uma campanha mais eficaz. E aí a gente também tem, dentro desse método, um outro módulo que vai preparar o candidato com o trabalho da Gláucia, fazendo um treinamento, um media training, um treinamento para mídia. E a gente também vai fazer um treinamento com a equipe, porque é disso que eu estava falando lá atrás, quando eu digo que o mercado ainda não está preparado para a comunicação e marketing político. Então, nós vamos levar o nosso time, que só faz isso e trabalha com isso há muitos anos, para que o time do candidato, que normalmente, né, hoje muitos já têm sua equipe ali formada, possam ter uma formação mais específica e mais assertiva. Né? Então, acho que é importante dizer que hoje o mercado oferece, temos nós e temos diversos outros colegas que oferecem formação para as equipes e assim, se você é candidato e está nos assistindo, não entenda isso como um gasto. Isso é um investimento que você vai fazer na sua campanha, na sua pré-campanha e que pode ser muito decisivo. Então, se você tiver qualquer dúvida e quiser conhecer mais sobre o nosso método Coliseu, é só nos mandar um oi lá no direct. Lembrando que o nosso Instagram é @mentoriaeleitoral. Não tem problema se você achar que ter especialistas com olhar treinado, com experiência, com uma vida dedicada à comunicação política é um gasto que você não quer ter na sua campanha, não faz mal. A sua concorrência vai nos contratar e nós vamos vencer a eleição. Gente, eu adorei isso. Adorei
É isso. Galera, o pessoal adora uma dica, né? Eu já disse aqui que não tem fórmula pronta, óbvio, né? Mas a galera gosta de uma dica. Glauco, queria começar contigo. Passa pro pessoal, passa para quem tá vendo a gente, quais são as dicas, as principais dicas para você ter uma campanha exitosa? Tipo, não pode faltar isso. Tem um plano. É muito comum a ansiedade imperar no começo de uma campanha e aquela necessidade de sair fazendo, ela tomar conta e aí você começa a fazer coisas instintivamente, daqui a pouco você está enredado num ciclo de operação que não passou por um pensamento, por um planejamento, por um plano de voo. Não faça isso. Esse de novo, né? Eu não sei se eu não tenho o caminho para a vitória, né? Uma fórmula mágica, mas para a derrota, certamente é fazer uma campanha sem estratégia. Aline, cuide das pessoas. Lembre sempre que você vai estar lidando com pessoas e são essas pessoas que vão te levar à vitória ou à derrota. E treine a sua equipe. Invista em treinamento para a sua equipe. Porque se a sua equipe hoje são pessoas de confiança, mas que talvez não tenham as habilidades que você vai precisar durante a sua campanha, você precisa investir em treinamento e hoje o mercado tem inúmeras possibilidades para que você faça isso, inclusive com valores altos, baixos, enfim, tem orçamento para todo mundo. Então, invista na sua equipe, porque isso pode também ser o seu diferencial. Posso completar? Por favor. Seja você, meu filho. Sim. Né? Essa coisa de você criar um personagem. Sim. Tem data, né, de validade. Ninguém consegue ser aquilo que não é. Sim. Por muito tempo. Então, assim, tem como ali você criar, traçar uma estratégia e tal, mas que você consiga manter a sua essência, a sua verdade. E se vocês achavam que não teria ping-pong, chegou a nossa vez. Chegaram, vou até colar aqui o ping-pong, vocês estão por fora. Eu queria saber, você queria falar alguma coisa, Glauco? Agora ou não? Não, só te dizer, dizer que se em algum momento histórico fez sentido seguir uma receita, né, um modelo, né, de como deveria se comunicar com o eleitor, de como deveria se portar um candidato, se em algum momento isso fez sentido, hoje não faz mais. Cada candidato é um candidato, cada eleitor é um eleitor, cada região, né, eleitoral tem as suas características e que demandam uma linguagem própria e uma estratégia específica. Ou seja, é o que a Gláucia falou, o caminho é sair do padrão, fugir do comum e não tentar ser mais do mesmo. Tentar ser encaixado, né? Ser Sim. colocado dentro de uma caixinha. E vamos lá, política para você é? Cuidar de gente. Aline, Elemento de transformação social. um bom candidato precisa ser? Verdadeiro. Autêntico. Eita, gostei disso aí, hein? O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa, Glauco? Estratégia. Gente. Tá, as redes sociais são essenciais para? Se comunicar em larga escala da maneira mais eficaz e barata possível. Transmitir a mensagem. Campanha boa se faz com? Estratégia. Paixão. Gente, esse bate-papo foi muito bom. Eu queria agradecer vocês por mais uma vez me permitirem estar aqui, né? Muitas vezes eu falo para vocês, né? Vocês é que fazem política, né? Eu faço comunicação. Olha aí. Mas... Querendo Olha de novo tirar o corpinho fora. Vai não, Gláucia. Super agradeço pelo carinho, por esse bate-papo. Adorei estar aqui desse lado de cá. Da outra vez eu fiquei assim, um pouco mais nervosa. Esse lado de cá eu tenho mais intimidade, mas quero dizer que estamos juntos com vocês. Já sabe, tem aí o direct que a Aline tanto fala, né? Com o Glauco, comigo também, porque não tem como correr não. Tô nessa onda também. Boa sorte aí, porque a campanha tá chegando, né? É isso. Obrigada, Gláucia, por fazer essa edição especial do nosso Mentoria Eleitoral Podcast. Um ano, né? Um ano de muito aprendizado, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente boa. E a gente é só gratidão, né? Por todas as pessoas que sentaram aqui,
Não foi simples, quero dizer. Acho que é importante, inclusive, a gente fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Isso é, assim, é uma dica pra vida, né? Eu sempre falo isso aqui dentro. Gente, vamos sempre ter empatia, se colocar no lugar do outro pra gente entender como é que é. E, assim, não é fácil, não. Como é difícil. Mas foi legal, foi muito bacana poder contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. E eu espero que você continue nos acompanhando aqui, lembrando sempre de se inscrever no nosso canal. Se pelo amor de Deus você ainda não fez isso, faça. Ative o sininho lá para você receber as notificações, porque a cada 15 dias a gente sempre solta um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nós estamos no @Mentoria Eleitoral. Tem muito conteúdo bacana para você que está se preparando para as eleições agora de 2024. É isso, vai lá. É isso aí, até a próxima, do outro lado da bancada. Por favor. Negativo, negativo. De novo. Beijo. Tchau.